Semana que vem nós vamos ter a reunião de qualquer jeito, né? Uma boa tarde. Só o pessoal da turma de quinta que não vai ter, né? Por conta do feriado da próxima semana. E daí a gente vai conversar um pouco mais sobre letras. Hoje, pessoal, nós vamos ter uma reunião bem interessante, porque nós vamos falar sobre a inserção de arquivos CSS, né? A inserção do CSS. Você sabe que o CSS é a estética da programação da página. Então, como a gente está construindo uma página, né? Ô, Miguel, tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Como a gente está construindo uma página na internet, então o CSS ele é essencial, né? Ele que vai dar a estética, vai dar ali o colorido, né? Vai chamar a atenção quando você abre a página, você vai ver aquela página assim bonita, bacana e tudo é por conta do CSS, tá? Então, hoje, pessoal, a gente vai fazer assim uma retomadazinha rápida ali da reunião passada, né? E depois a gente vai direto para os assuntos dessa reunião de hoje. Vejo que a gente está indo para e passo com aquilo que está sendo passado nos roteiros, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai sempre chamar a atenção de vocês de que o mais importante é a gente assimilar todos esses conhecimentos, e como tem muita chavezinha para cá, muito escrita para lá, muita coisa que a gente precisa mexer, então nem sempre nós terminamos, né, a nossa reunião com todos os objetivos ali alcançados. Então, é sempre importante a gente fazer uma retomada da reunião anterior para que você possa, então, estar em dias aí com essas obrigações. Desde já, pessoal, eu peço a vocês que, por favor, já deixem aí ao lado, né, uma abazinha aberta com o, o portfólio, né? Deixem aberto já o portfólio, por favor, para que vocês já façam aí, então, é, algumas, algumas, é, algumas anotações na reunião de hoje, tá? Então, por favor, já deixem o portfólio preparado, porque ao final dessa reunião, a gente vai ter um tempo para fazer algumas anotações, então, nesse portfólio, e eu já vou mostrar para vocês onde que nós vamos fazer essas anotações. Elas vão ser realizadas ali nos slides, deixa eu ver aqui, o slide 10 e o slide 11 do portfólio. Veja que eu não estou descontando ainda aqueles primeiros slides que são só slides, esse aqui, né? Esses são slides apenas de orientação que você pode, depois, na hora que for entregar o portfólio, obviamente, você pode limar da sua entrega, pode tirar fora. Então, antes de fazer essa edição para entrega, os slides que nós vamos mexer hoje são os slides 10 e 11, tá bom, pessoal? Então, a gente vai no 10, você vai escrever um pouco daquilo que você viu na nossa reunião, e no 11, você vai colocar o link, né, ou o print daquilo que a gente está produzindo nessa reunião de hoje, tá? Eu gosto muito do link, mas se você quiser botar o print daquilo que você produziu, também está valendo, beleza? Então, vamos em frente, pessoal, no nosso roteiro de hoje. Vamos já abrir aqui o nosso roteiro. Está aqui o roteiro dessa semana. Mas antes. Ah, espera aí, só um pouquinho. Deixa eu ver uma coisa aqui, porque o pessoal falou muito do roteiro da semana passada, que havia sido incluído um slide bem interessante para nós. Deixa eu ver se ele está aqui, que aí eu quero mostrar para vocês rapidinho, antes da gente começar o do roteiro dessa semana, tá? Então, deixa eu ver aqui. Síntese. Não. Não, mas tudo bem, tranquilo. Não tem problema. É uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui como salvar o projeto, tá? E como fazer isso lá mesmo no VS Code, beleza? É o GitHub Pages, tá? A gente vai dar uma olhadinha nisso mais tarde. Mas primeiro, vamos então olhar o nosso roteiro
da reunião 4, tá? Então, essa é a reunião 4, né, da Jornada 2 de 2025, e estamos, então, aí seguindo em frente com o nosso pensamento computacional. Eu peço por gentileza, né, agradeço, aliás, perdão, agradeço aos colegas que estão aqui agora nesse momento, já com suas câmeras abertas. Muito obrigado, queridos, conforme solicita o manual do cursista. Obrigado mesmo. Então, aí o nosso cronograma mostrando para nós que nós estamos, então, na quarta reunião, e hoje vamos tratar diretamente sobre criação de arquivo CSS na programação, lá dentro da própria programação do GitHub que a gente está fazendo. Tá? Depois aí a gente vem com melhorando as fontes, né, na próxima semana, cores, bordas e espaçamentos. Olha lá, ó, tem um lembretezinho para nós ali, lembre-se de registrar hoje seu projeto na atividade avaliativa, né, no portfólio. Depois vem criando classes, criando a fila de vídeos, e por último ali, o penúltimo, SAEB a reposição, e depois, por fim, compartilhamento e feedback. Então, os objetivos da reunião de hoje. Vou pedir a gentileza do professor João Paulo. O professor João Paulo poderia ler para nós os objetivos da reunião de hoje, professor? Então, objetivos: criar o arquivo de estilos do projeto, adicionar as primeiras propriedades no CSS, configurar a página utilizando a tag div. Isso, div. Div, né, inicia a palavra divisão, division em inglês. Então, você vai fazer algumas divisões na página, tá? Você vai fazer uma divisão que ela não fica assim, ela não aparece para a pessoa assim, olho nu, quando abre a página, mas quando você clica com o mouse em cima, você vê direitinho os espaçamentos dos textos. É uma organização para deixar a página mais organizada, mas dentro daquilo você vê o projeto, como ele está ficando, através das divs, tá? Então, nossa agenda de hoje, obrigado aí, professor João Paulo. A nossa agenda de hoje, o acolhimento de 8 minutos, por dentro da aula 10, fundamentando a prática 15 minutos, vivência 40, queremos te ouvir 5 minutos e para concluir 2 minutos. O que é o que é? Vamos brincar aí agora, gente. Quero ver que o pessoal, se o pessoal conhece, né, essa brincadeira, se é fera nisso, né? Vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui um pouquinho, deixa eu ver se tem algum link. Tem. Então, vamos lá. Deixa eu abrir. E deixa eu compartilhar esse aqui. Cadê? Está aqui. E aí? Professor Miguel, o que anda com os pés na cabeça, professor Miguel? Esse aí é o piolho, professor. Esse aí eu sei um monte que minha menina tem um joguinho desses de o que é aí. E o professor Elano, obrigado, professor Miguel. Pô, brincadeira, hein? Pô, na mosca. Professor Elano, o que tem no meio do ovo, professor? O Elano está com esse barulhinho ali. Escreve aí, professor Elano, no nosso chat, por favor. O que tem no meio do ovo? Pode escrever aí no chat, professor. A letra V, muito bem, professor. Valeu, professor Elano. Letra V, aí. Agora, vamos lá, hein? O pessoal não tá fraco, não, hein, rapaz? Meu Deus. Professora Josiane, está sempre no meio da rua e de pernas para o ar, professora Josiane. Sabe o que é? Não. Mas se alguém souber, pode falar aí também, viu? Para ajudar a colega. Está sempre no meio da rua e de pernas para o ar. Semáforo? Vamos ver se é o semáforo, então. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver se é o semáforo. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. A letra U, né? Está no meio da rua e de pernas para o ar.
Pô, avacalharam com a letra U. Caramba! Vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu ver mais um aqui. O que é o que é? Tem cauda, mas não é cão. Não tem asas, mas sabe voar. Cão. E se alargam, não sobe. E sai ao vento a brincar. E aí, professor João, o que é isso aí? Tem Eu cauda? sou meio ruim com essas coisas. Você é do tomate ali só. Tem cauda, mas não é o tomate. Tem cauda, mas não é cão. Tem asas, mas sabe voar. E se alargam, não sobe. E sai no vento ao brincar. Nossa, eu brincava muito disso quando era criança. Meu Deus. Minha mãe tinha vontade de me matar, porque eu não Pipa, não é? voltava. Oi? Pipa. Vamos ver aqui. É a Ah, lá. pipa, professor. Muito bem, muito bom. Valeu, valeu. Pô, é a pipa, né? A senhora sabe dizer? Boa tarde, querida. Seja bem-vinda. É uma brincadeira de adivinhação, Cláudia. O que o tomate foi fazer no banco? Tá travado, bastante, tá travando, né, professor? Boa tarde, Cláudia. Sabe dizer o que o tomate foi fazer no banco, Cláudia? Sei não, professor, deixa eu me inteirar aqui. Vamos ver aqui o que rolou aqui do tomate, vamos ver. Um extrato, professor. O João botou ali, foi tirar o extrato. Ai, ai. O pessoal tá bom, hein? Olha, no final das contas, está saindo alguma coisa. Anda com a barriga para trás. Meu Deus, o que será isso? Anda com a barriga para trás. Alguém sabe? Cláudia, João, É Elano. perna, né? Perna. Vamos ver se é a perna. O professor Miguel apelou para anatomia agora, hein? Anatomia aplicada. Vamos ver aqui. É a perna mesmo, pô, professor. É a perna mesmo, rapaz. Esse é fácil, né? Esse aqui é mais velho do que andar para trás, né, professor? Cai em pé e corre deitado. E aí? O que é ficar em pé, correr deitado? Vou passar a batida aqui, eu vou botar logo a chuva. E quanto mais tira, maior fica. Quanto mais tira, maior fica. Gente, isso aí depende da aprovação de vocês aqui no Formadores, viu? O buraco, né, professor Lano? Vamos ver aqui. Isso mesmo, ó, buraco. Muito bom. E quebra quando se fala. O que quebra quando a gente fala, quebra? Quebra quando se fala. Quando alguém fala, quebra. O que é? Isso mesmo, todos vocês acertaram. Todo mundo acertou. O silêncio. O segredo, aliás. O silêncio é o segredo, né? Ó, Silêncio e segredo. professor, eu tenho esse aqui, ó, que eu brinco com a minha baixinha. Eu até coloquei aqui que tá com efeito. Essa Tá. câmera, né? Eu, Deixa eu só tirar aqui. apareceu rapidinho aí. O que é? Acho que por causa do Ele filtro, tá Miguel. aparecendo por causa do efeito, né? Aham. É o Vê V se adivinha. Adivinha, é um joguinho aqui, daí eu tenho que ficar brincando aqui. Então eu já sei, algumas eu nem sabia, né? O senhor Miguel tá craque já. Tá certo. Legal, Miguel, legal. Vamos para a última fila, então. O que dá o poder de atravessar paredes? Caramba. O que dá o poder
que dá o poder de atravessar a parede. Essa aí, tudo bem, eu fiz um suspensezinho, né? Mas, boa, professor, valeu, professor João Paulo, porta, isso mesmo. E uma impressora disse para outra. O que uma impressora disse para outra? Esse é um pouquinho, esse requer aí um pouco mais de criatividade para responder, né? O que uma impressora disse para outra? Vou revelar logo que esse aqui é. Essa folha é sua ou a impressão minha? Aí é meio complicado, né? Fizeram uma frasezinha aí, montaram, mas tudo bem. Essa folha é sua ou a impressão minha? O que a praia diz para o mar? Ó, o Miguel está procurando nas fichas da baixinha. O que a praia diz para o mar? A Josi está anotando todas ali. O que a praia diz para o mar, gente? Vamos ver aqui, vamos acabar com o mistério aqui, vamos ver o que a praia diz para o mar. Deixa de onda. Isso é um mar meio carioca, esse mar aí, mas tudo bem, né? Deixa de onda. E não é aquele mar da Zona Sul, não, viu? É o mar assim, ali mais para baixo, ali mais para a Restinga da Marambaia, ali onde vai o povão. Deixa de onda. Tá bom, gente. Valeu, valeu. Mas isso aí é uma brincadeira, só um quebra-gelo para a gente ter uma animação maior aí na nossa reunião. Obrigado pela participação de todos. Vamos voltar aqui para o nosso roteiro, queridos. Deixa eu abrir aqui. Opa, está aqui. Fizemos, então, o nosso acolhimento e agora vamos para o nosso assunto específico da reunião de hoje, né? Então, da Lura Start, gente, é a aula 2, tá? E do RCO, a aula 30 de pensamento computacional, ensino médio ou primeiro ano, né? Então, essa é a aula que a gente vai trabalhar hoje com vocês, é a criação do arquivo CSS, tá? Então, o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender a utilizar a ferramenta de inspecionar no código do navegador, estilizar uma página web através do arquivo style.css, organizar o código usando as tags div, head, section e HTML, e é isso. E a gente vai ver também a mudança da cor de fundo da página. Vocês vão ver que ela está assim, uma página, ela está em branco, né? Ela está uma página em branco, está com fundo branco, né? Por assim dizer, mas que depois ela vai estar assim, ó. Ela vai ficar desse jeito aí, pessoal, tá? Vai ficar dessa maneira. Nós vamos fazer algumas alterações para que ela, então, possa ficar nessa cor aí. Esse é o arquivo style CSS, tá? Então, a gente vai fazer a organização, como que a gente faz isso no código que a gente está mantendo o nosso repositório lá no GitHub, né? E aí a gente vai fazer as alterações necessárias para que chegue nisso aí. Por enquanto, a gente estava com aquele repositório, a gente estava com ele branco, então ele vai ficar dessa forma. Voltando lá para o... Vamos abrir, então, o nosso GitHub. Eu vou pedir para os colegas abrirem o GitHub de vocês agora, por favor, tá? E eu vou entrar aqui, já entrei aqui no meu repositório, tá? No repositório da nossa turma, tá? Vocês sabem que o dashboard, né? O meu dashboard. O dashboard de cada um de vocês, né? Cada um de nós, quando faz a inscrição no GitHub, tem um dashboard, né? Então, esse é o meu dashboard, é a página inicial do GitHub. Então, a gente vem aqui, se eu quisesse abrir um repositório novo, né? Vocês sabem, vimos na última reunião, era só apertar aqui no New, né? E aí você teria a possibilidade de abrir um novo repositório
ele abriria ali aquilo que eu falei, que é o registro do repositório, né, como se fosse a certidão de nascimento dele. Como não é o nosso caso hoje, nós já temos o repositório da nossa turma montado, que é esse aqui, eu estou abrindo ele aqui agora, e vou passar para vocês o link desse nosso repositório para que vocês possam salvar aí no GitHub de vocês. Está aí no chat, pessoal. Estou colocando agora, ó. Esse repositório que vocês estão vendo aí, tá? Então, está aí para vocês poderem abrir e acompanhar as alterações. Então, gente, o que nós vamos fazer hoje? Mas, primeiro, professor, como é que surgiu esse endereço aqui? Que quando nós terminamos a reunião passada, eu não tinha esse endereço aqui. Como é que surgiu esse endereço? Você abre você vai na barra lateral, né, que aparece à esquerda, na barra lateral que aparece à esquerda, e clica em Settings, aqui, ó. Aí você clicando em Settings, vai aparecer essa configuração que vocês estão vendo aí agora, tá? E aí, nessa configuração, queridos, você vai clicar aqui em Pages, tá? Tá vendo aqui, ó? Vai clicar em Pages. Como o meu já está criado, eu já tenho aqui, ó, your site live, né? Então ele já está criado aqui o meu endereço, a minha URL, né? Está aqui, ó, tá? E como é que eu faço para criar? Você vem aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês onde vocês vão apertar. Você vai em Branch, aqui em Branch, tá? Onde está escrito Branch, aqui, ó. E você vai aqui embaixo, tá? Você tem duas opções aqui nesse quadradinho. Duas opções que eu vou mostrar para vocês agora. Vocês têm o Main e vocês têm o None, tá? Tem o Main e tem o None. Você aperta em Main, tá? Apertou o Main. E aí, pessoal, eu anotei tudo, sabe? E aí você clica em salvar, tá? Você clica aqui em save. Para mim, eu não vou conseguir salvar porque eu já salvei. Então, vocês vão clicar em save, tá? Quando clicar em save, e aí ele espera alguns segundos, tá? Isso aqui não vai aparecer de imediato para você. Esse endereço aqui, essa URL, né? Não vai aparecer de imediato para você. Ela demora alguns minutinhos para ser salva. Alguns minutinhos, segundos para ser salva. Mas a partir do momento que você clicar aqui em Save, ele vai abrir essa URL para você. E essa URL é de onde? É daqui, ó. É a página. Se vocês lembrarem da reunião passada, nós tivemos um pouco de trabalho e vamos ter de novo para apresentar a página para nós, depois das alterações que nós fazemos lá na programação no VS Code integrado ao GitHub. Lembra que a gente entrou no VS Code sem precisar abrir o aplicativo no computador? Nós fomos diretos do GitHub para o VS Code. Então, quando a gente entrou lá no VS Code que está ligado, né, a gente fez as programações, fizemos as alterações, o index HTML, né, o README já estava lá, e aí a gente foi fazendo a programação ali no VS Code integrado. Depois, para nós vermos a página como ela aparece aí agora, depois dessa intervenção que eu fiz junto com vocês, a gente teve que voltar lá no repositório, tivemos que voltar no repositório. Opa! Espera aí que deu uma paradinha aqui. Deixa eu voltar lá no repositório.
E aí, esse aqui está no repositório. Para entrar no Code Space, né? Vocês lembram do Code Space? E no Code Space foi onde a gente conseguiu visualizar a página. Agora, com essa colocação do GitHub Pages, a gente consegue visualizar mais rápido a página do jeito que a gente deixa ela. Então, por isso que é interessante você fazer esse GitHub Pages, do jeito que nós fizemos agora, para que você possa ver com mais tranquilidade como é que está ficando a tua página. Todas as alterações que você está fazendo, elas vão aparecer. Eu voltei demais aqui agora, saí um pouco do meu repositório, está aqui o repositório da nossa turma, né? Aluraflix 2025, Fred TA. Cada um de vocês deve ter o repositório de vocês, né? Com o nome de vocês também. Como a gente combinou na reunião passada. Vocês lembram? Aqui no Code, clicar no Code, aí clicar no Code Spaces. Veja que aqui eu já fiz algumas mudanças, então eu já tenho o Code Space desse projeto já aberto. Então, como eu já tenho o Code Space dele aberto, é só eu clicar no sinalzinho de mais. E aí ele me leva para o Code Space. Ele está abrindo o projeto para mim, para eu poder enxergá-lo na página, né? Então, quando ele chega aqui, ó, ele está abrindo. Por que eu tenho que entrar no Code Space? Porque só no Code Space eu consigo visualizar o Live Server. Aliás, eu consigo utilizar o Live Server. O que é o Live Server? O Live Server é o aplicativo do GitHub que permite que nós possamos enxergar, possamos visualizar a página através do VS Code integrado ao GitHub, certo? Então, aqui, ó, está abrindo aqui, ó, lembra do sinalzinho do VS Code, está aqui, né? Ele abre aqui o terminal, não precisa desse terminal, ele vai carregar tudo aqui para a gente, ele está carregando ali, deixa eu ver, cadê? Aqui eu ainda estou no Code, né? Então, é aqui, ó. Ele está carregando aqui, e aí eu boto no HTML e aparece tudo que é com relação à minha página, né? A programação HTML da minha página. Vocês podem ver, pessoal, uma coisa importante chamar a atenção de vocês, quando vocês estiverem com os alunos de vocês, é que muitas coisas são idênticas, né, ao que a gente faz no P5JS, quando a gente está escrevendo com JavaScript. Por exemplo, se eu quero fazer um div, que é a divisória, né, dos textos da página, como eu falei no início da nossa reunião, eu escrevo aqui o div, né, e ele vai abrir e vai fechar. Ele já vai dar o div abrindo e fechando. Quer ver? Ó? Vou fazer aqui para vocês verem. Ó. Por exemplo, div de divisória. Então, ele já tem uma ferramenta. Está vendo que está aparecendo ali? Está vendo? Ó? Aí eu quero um div, que é uma divisória da página, para a organização da minha página. Eu aperto aqui o div, ó. Olha como é que ele aparece. Ele aparece dessa forma, div abrindo e div fechando, é sempre assim, tá? Body, a mesma coisa, tá? Head, a mesma coisa. São códigos e conceitos do VS Code que são programações assim bem parecidas com o P5JS. Quando a gente vai escrever um código, ele já dá, quando você faz uma
a introdução de algum aplicativo, né? Como no caso é o Div, ele já dá o início e o fim daquilo que você está escrevendo, tá? Foi só um exemplo, só para você ver como que está acontecendo, como que está ficando a programação desse projeto. Tá? Olhando dessa forma como está, pessoal, eu queria saber se o projeto de vocês está assim ou se está faltando alguma coisa aqui desse projeto para vocês. Pode falar para mim, pode levantar a mão, pode falar, está assim desse jeito, ou está faltando... Provavelmente o div vocês não têm, né? O divisório vocês não têm. Pois não, Josi? O meu, ele provavelmente está pela metade, porque eu não consegui a senha na aula passada. Daí Entendi. agora eu tô com ele em aberto aqui, eu vou te mostrar certinho. Parece que ele já está para o português. Tá. Mas daí eu preciso, tipo, iniciar meio que do zero ali para conseguir acompanhar. Ah, entendi. Josi, eu coloquei aí no nosso chat, eu coloquei o link desse que você está vendo aí agora. Daí você pode abrir e pode fazer as alterações no seu. Você pegou o link desse que eu mandei agora? Ah, sim, tudo bem. Tá? Esse Se você sim, quiser, eu mando de novo para você. Inclusive, sabe por quê? Porque nesse eu coloquei... Ah, posso sim, Elano, com certeza. Deixa eu só pegar aqui, só um pouquinho. Já mando de novo para você, só um minutinho. Copiar aqui. E aí eu quero que vocês abram esse projeto que eu estou... Quem já tem, tudo bem. Quem não tem ainda, queridos, abra esse projeto que eu estou mostrando aí agora. Tá? Foi aí para vocês agora. Botei o link mais uma vez, vou fixar. Tá? Eu gostaria que vocês abrissem esse link e fizessem as alterações nos projetos de vocês, nos repositórios, nas programações de vocês. Se não tiver ainda, podem atualizar, tá? Podem atualizar as programações de vocês, porque cada um de nós precisa ter o seu repositório, né? O meu, no caso, que vocês estão vendo aí, é do Fred, né? Mas o Elano vai ter o dele, o João vai ter o dele, a Cláudia vai ter o dela, a Josi vai ter o dela e o Miguel vai ter o dele, tá? Então, façam as alterações do jeito que está aí. Inclusive, por quê? Porque, se não me engano, na reunião passada, não tivemos tempo para incluir o vídeo. Aquele link do vídeo que a gente deveria ter colocado semana passada, se não me engano, não deu tempo da gente incluir. Então, nessa programação, o link do vídeo está aqui, gente, ó, tá vendo? E ele é bem compridão assim mesmo, ele vai entrar assim na nossa programação, ele é bem compridão, ainda tem mais para lá para o canto, uma programação gigante para incluir o vídeo, então está toda ela aí, vocês, por favor, copiem e colhem na programação de vocês, beleza? Então, está aí para vocês conferirem, pessoal. E agora, inclusive com as alterações que a gente vai fazer na reunião de hoje, tá? Vocês vão ver. Então, voltando aqui para o nosso roteiro, assim, mostrando aqui a página, a aula para vocês, né? Deixa eu mostrar a aula para... Essa aula que o Alura Start está mostrando, né? Está aqui. Está na parte visual. Desculpa, Elane, eu não estou entendendo. Como assim? Desculpe. Está na parte visual, como assim? Não está conseguindo abrir? O link está abrindo já na página para visualizar lá, professor. Não aparece o código. Ah, não aparece o código. Ah, está mostrando para visualizar. E não está dando para copiar e colar? Deixa eu botar esse link aqui, o link do navegador, então. Espera aí. Deixa eu botar o link do navegador. Eu botei o link que eu copiei do Web Pages, do GitHub Pages. Veja esse link que eu coloquei agora, por favor, pessoal. Que é o link do meu navegador. Enquanto isso... No GitHub agora. Está no GitHub? Tá. Mas está dando para visualizar a programação, não? Não. Então, Agora deu. Agora está ok.
Deu. Beleza, beleza. Agora é só copiar e colar, tá? As alterações. Gente, depois eu passo de novo, pode ficar tranquilo. Aqui, ó, perdão, que ele está falando ali, a aula 2 do Start Alura, tá? Criando arquivos com CSS, que é essa aula aqui, que está aqui, tá? É um vídeo, né? O professor vai... O que a gente tinha? A gente tinha uma página que funciona e que mostra vocês assistirem um título, depois, né, tá? um parágrafo e um cabeçalho. Tudo Que tem um isso que a cabeçalho gente vai fazer na aula de hoje. Além disso, beleza? um Na reunião de hoje. Então, tem a aula 2 e tem também, pessoal, o RCO, a aula 30, né, do RCO, que está aqui. Criando arquivo com CSS. A gente já deu uma rodadinha nela, né? Então, já mostrei para vocês essa página. Já mostrei, inclusive, como é que se faz algumas alterações. Mas nós vamos em frente aqui na nossa programação, no nosso roteiro, que vai seguir, então, isso que a gente vai tentar fazer na reunião de hoje com vocês. Beleza? Vamos lá para o roteirinho. Aqui. Opa, deixa eu fechar. Tá. Então, vamos lá. Apresentação de slides. Então, gente, o GitHub Pages, né? Que é para gerar uma URL para o nosso site. Usamos o GitHub Pages. Por que é legal a gente ter uma URL? Porque aí você consegue passar, você consegue abrir para os seus alunos, em qualquer momento, no lugar onde você estiver, o seu projeto, tá? E você pode passar para as pessoas, como eu teria que fazer agora, não deu certo, mas, de qualquer forma, você pode ter, então, esse URL, né? Eu mostrei aí agora rapidinho, e vou mostrar de novo como a gente faz esse URL. Olha só, a gente está aqui no repositório, né? Deixa eu fechar o code. A gente vem aqui, tá vendo? About, está escrito ali, ó. Peraí, deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos lá no... Deixa eu mudar aqui para esse lugar. Tá aqui. Então, vejam, gente. Você vem aqui no About, tá? E nesse About, bem aqui do ladinho, você vai clicar nessa rodinha, tá? Que é o de configurações. Então, você clica ali, nessa rodinha, e vai aparecer isso aí para você, tá? Quando você faz esse about, você salva esse endereço aqui, que é o endereço do teu projeto. Mas não, deixa eu fazer outra coisa. Deixa eu... você vem aqui. Aqui em Settings, perdão, tá, pessoal? Você vem aqui em Settings, em primeiro lugar, você vem em Settings, é muito detalhezinho, às vezes a gente esquece. Settings, você clica ali. Deixa eu abrir, pronto. Aí, quando você abre esses Settings, isso mesmo, aí você vem aqui embaixo, tá vendo? No canto esquerdo, canto inferior esquerdo, está escrito lá embaixo, Pages, aqui, ó. Bem aqui. Então, você está no repositório, aperta Settings, aqui. Quando você aperta Settings, abre isso aqui, tudo isso, e aí você vai em Pages, aqui, tá? Quando você clica em Pages, vai abrir isso aqui para você. No meu, gente, no meu GitHub, nesse repositório que eu estou agora, ele já vai aparecer o meu web, o endereço web aqui, ó, a web page. Por quê? Porque eu já fiz, eu já abri, tá? Ah, Fred, mas eu não abri ainda, não fiz, tudo bem. Você vai fazer o seguinte, você vai primeiro aqui embaixo, em Branch, tá vendo? Branch.
Quando você estiver em Branch, você aperta aqui, ó, bem nesse cantinho aqui. Vão aparecer duas opções para você. Uma, deixa eu puxar um pouquinho mais para baixo. Uma é Main, aqui, e a outra é None. Você aperta Main, aperte lá, Main, tá? Select Branch, aperta Main. Quando você aperta Main, né, e eu já apertei, você, depois disso, você vai apertar em Save, aqui, ó. Só isso. Aperta Save. Ele vai demorar um pouquinho, alguns segundos, vai carregar e o seu endereço, o endereço da sua página, vai aparecer aqui em cima. Your site is live on, tá? Aí vai aparecer esse endereço para você. Façam isso agora, por favor. Vamos repetir? Olha só, vou repetir tudinho, ó. Vamos lá. Deixa eu voltar lá no repositório. Eu estou aqui no repositório, né? Então, eu vou em Settings. Vamos devagar. Settings, aqui. Quando eu aperto Settings, ele vai abrir a página dos ajustes para mim, né? Das configurações. Aí, ó, vai aparecer essa página que vocês estão vendo aí. Aí, quando aparecer essa página, vocês vão em Pages, aqui embaixo. Ah, tudo bem, Miguel, tudo bem, tranquilo. Então, nós entramos, Miguel, em Settings, lá no repositório, e abrimos Pages, aqui, ó, esse aqui. Quando você clica em Pages, ó, clicou em Pages, vai abrir a página GitHub Pages, tá? A página GitHub Pages, essa aqui. E aí, nessa página, você vai aqui em Branch, direto em Branch. Aqui, para mim, já está aparecendo o meu endereço, porque eu já fiz esse processo, tá? Quando você vai em Branch, você vem aqui nesse quadradinho. Nesse quadradinho, retângulo, na verdade, você tem duas opções. Você tem a opção Main e tem a opção None. Aperta Main, tá? Quando você aperta Main, aí é só você apertar Save. Espera alguns segundos, tem um pouquinho, né? Segura um pouquinho aí, espera um pouquinho, porque o próprio GitHub vai processar, vai produzir a URL da sua página, da página do seu repositório, a página do seu projeto. E aí, quando você clicar ali naquela página, se tiver tudo certinho, você fez todas aquelas alterações até agora, né? Quando você clica aqui, você vai abrir a página do seu projeto, você vai poder visualizar o seu projeto como ele estava. Entendeu? Por isso que é legal a gente criar, então, o GitHub Pages, que é a página que vai mostrar para você como está o seu projeto agora, nesse momento. Beleza? Esse projeto aí, pessoal, está com todas as alterações até o final da reunião de hoje, tá? Com as divisórias, as divs, né? Com o CSS, né, que nós vamos ver como é que se faz daqui a pouco, está com tudo isso já nessa página, as alterações que a gente gostaria de fazer já estão aí, já estão prontas. Beleza? Vamos voltar lá para o roteiro, então? Pegaram isso? Depois não tem problema. Fred, esqueci de alguma coisa, é só olhar na gravação da nossa reunião, faz com calma, que você vai conseguir. Outra dica boa que eu dou, seguir ali a aula da Alura, porque essa aula que está sendo citada na reunião de hoje, o professor explica muito bem, mas muito bem mesmo, viu? Pois não, professor Elano? Então, eu fui tentar abrir ali, ele não aparece os settings,
Provavelmente é porque não é minha página, entendeu? Acho que por ser a sua. Ah, então, mas aí é o que eu falei, Elano, esse repositório que eu mandei meu é só para vocês copiarem e colarem alguns elementos nos repositórios de vocês. Tenta fazer no seu, Elano. Se não Entendi. conseguiu abrir o seu Eu vou repositório. tentar. Não, vou Beleza. tentar copiar e criar o meu aqui daí, tá bom? Tranquilo, Eu tranquilo, não sem estou problema conseguindo nenhum. acessar no meu também. Não? Não. Eu estava usando o GitHub do meu Gmail normal, sem ser o Escola, Sei. e eu não consegui mais criar do Escola. Você não conseguiu abrir o do @escola, foi isso? Isso, não consigo abrir do Escola. De jeito nenhum, nem Caramba, alterar senha. caramba, rapaz. O da minha colega professora, da minha colega professora Vladismar, aquela que fez aqueles vídeos bacanas que eu mostrei para vocês na reunião passada, também ela teve esse mesmo problema. Ela só estava abrindo com o do Gmail, né, da conta dela comum, sabe? Puxa, eu não Esse é sei o como é que problema tá. que eu tenho. Eu estou até tentando, ó, tá até no telefone, eu achei que era problema no notebook e ele não entra, ó, Também está carregando e não entra, cara. ele não carrega. Que louco. Mas dá um tempo, Miguel, depois tentar de novo, às vezes acontece. Tá bom. Também eu sou campeão nisso, sabe? Acontecer essas coisas assim, bem na hora da. Eu sou campeão nisso aí, cara. Mas daqui a pouco melhora, daqui a pouco. Às vezes pode ser também uma inconsistência na rede, vai que. Mas ela tentou e só conseguiu mesmo na conta comum dela. Depois é que eu acho que hoje que ela conseguiu acessar na @escola. Eu não sei por que dá isso. Enfim. Mas vamos em frente aqui para a gente acompanhar. Depois você pega aí, Miguel. Você é fera. Vamos lá, gente. Então, vimos aqui o GitHub Pages, né? Mostrei para vocês. Deixa eu mostrar aqui de novo o link, né? Ah, sim, olha aqui, ó. Você tem aqui na descrição, né? Se quando você for fazer a descrição, use your GitHub Pages website, né? Então, vamos ver aqui, ó. Talvez seja isso. Ó, deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar lá aqui, ó. Tá, main, tal, save. Deixa eu ver onde é que é isso. Estava aqui no nosso, eu vi ali no nosso. Deixa eu voltar aqui, só um pouquinho. Ó, the script to edit repository details. Opa. Ah, deu certo. Valeu, Elano. Legal. E edit repository details. Visit site, setting, enforce HTTP, tal. Save, root, main, tá. É isso. Tá certo. É isso, pessoal. Aí criou-se lá a página e se fez, então, a nova página aí para vocês verem como que está ficando, né? O projetinho de vocês. Beleza? Voltando lá para o GitHub. Então, aqui já aparece aqui as últimas mudanças que eu fiz no meu GitHub, né? No repositório, no caso, o repositório da nossa turma. Então, algumas mudanças eu já fiz, né? Então, sim, você vem aqui embaixo no repositório e aí você coloca lá GitHub Deployments, GitHub Pages, tá? Para que fique sacramentado que você quer que seja no GitHub Pages, que você possa ver no GitHub Pages, tá? Então, você pode colocar isso aí também, beleza? Agora, voltando no nosso roteiro, gente. Projeto da aula anterior, né? Baixe o projeto no repositório do GitHub para editá-lo no VS Code. Não precisa disso. A gente faz isso direto do repositório no GitHub para o VS Code, né? Então, ele dá essas duas opções para a gente. Baixar o projeto, né?
baixar o projeto no VS Code que a gente tem instalado na máquina, ou você pode também fazer direto do GitHub para o VS Code, como a gente faz, né? Você só muda o .com, para .dev, lá no endereço, lá na URL do seu projeto. Tá? Aí você vai direto para o VS Code. A nossa página está assim, ela estava em branco, né? Agora, com as alterações que nós vamos fazer hoje, e já deixei aí o final prontinho para vocês, nós deixaremos ela assim. Então, vocês estão vendo aí como ela vai ficar com o fundo preto. Por quê? Porque nós vamos criar, e as letrinhas, é claro, elas vão ficar em branco. Por quê? Porque nós vamos criar, então, o index.css do nosso projeto. Fundamentando a prática, queridos. Estilizar páginas web controlando layout e aparência visual. Então, a abreviação de CSS significa Cascading Style Sheet, ou, em bom português, folha de estilo em cascatas. A gente faz, então, uma cascata de estilos na nossa página. Então, isso, basicamente, né, querendo falar assim, bem resumidamente, é o CSS. É a estética, como nós vimos na reunião anterior. É o formato, é a aparência que a nossa página vai ficar ao final da realização do nosso projeto. Verem mais, ali ele está mostrando ali naquele GIF, né, como que vai ficar o projeto ao final. Você vai ter aquela seleção de vídeos, né? Acho que eu mostrei isso na reunião passada, né? Aí você clica lá num dos vídeos e já aparece o vídeo que você quer apresentar, que é uma seleção de vídeos, né? É assim, você pode acessar ali vários vídeos, são vídeos de crítica de filme, enfim. É o resultado final, como você está vendo aí na telinha desse computador que está aparecendo para vocês. E a outra fundamentação da prática, é claro, é como que a gente vai fazer essa alteração lá no CSS, né, lá no nosso projeto. A gente vai escrever essa sintaxe que vocês estão vendo aí agora. Body, background color black e color white. Duas coisas que não aparecem aqui nessa animação, né, que é interessante vocês saberem, é que aqui, bem aqui, ó, vai aparecer um quadradinho com a cor que você está usando. Quando você coloca essa chave aqui, isso é um aplicativozinho que eu chamo de... Eu gosto de chamar de aplicativo, né? Porque quando você escreve, ele fica em azul, e quando ele fica em azul, quer dizer que é um aplicativo do GitHub. Né? E aí você tem, então, uma função que esse aplicativo vai fazer na sua programação, que é o quê? Mudar o fundo, da cor do fundo da sua background color, quer dizer, cor de fundo da página. Então, ela vai mudar a cor de fundo para preto. E depois, embaixo, você tem o color, né? Que é a cor da letra que está na sua página. Então, o color aqui, nesse caso, é white. Tá? Depois, com a aplicação das divs, você vai ver no final ali as divisórias, você vai poder colocar uma cor em cada uma das divs, né? Mas não agora, a gente vai fazer isso mais para frente, se acharmos necessário, né? Porque também, às vezes, muita cor deixa a coisa assim meio poluída, né? Em vez de chamar a atenção, a pessoa sai correndo, porque fica a coisa multicolorida, não é legal. Lembra que CSS é estética, pessoal. Então, ele se preocupa com o visual que a página vai ter e que as pessoas vão assistir, então, ok? Que elas vão poder acessar, né? Então, veja lá, ó, bloco com duas declarações de estilo. Por isso que eu chamo de aplicativo, são declarações de estilo, né? Um é a cor de fundo e o outro a cor da escrita, cor da letra. Ali você tem o seletor, né, que é o corpo da página, né?
e você tem as chaves, né, que são o início e o fim do bloco. Qualquer semelhança com o P5JS não é mera coincidência, né? São as programações onde a gente escreve, e vocês vão notar que a escrita é idêntica. Quando você coloca a chave para abrir, ele já coloca para você a chave para fechar a sentença. E isso para quê? Para facilitar na digitação. É bem interessante e bem tranquilo. É essa parte. As outras a gente precisa ter uma atençãozinha, tá? E eu vou dizer de novo para vocês, pessoal, para quem está assim, bem, pode estar assim um pouco assim, Fred, porque alguns colegas, não aqui da turma, né, mas alguns colegas às vezes intervêm, falam assim, puxa, está difícil, eu não estou conseguindo fazer, não encontrei. Às vezes a gente não encontra uma coisa, às vezes a gente não entende, pede para voltar, e isso é muito natural, tá? Muito tranquilo, muito natural mesmo. E como é que eu estou fazendo essa reunião com vocês? Assim, ó. É que eu estou com fundo, não vai aparecer, mas eu estou fazendo assim a reunião. Eu anoto, né? A gente estuda antes de fazer a reunião, anota as coisas como são passadas para nós, pela nossa coordenação, pelo nosso pessoal lá do formadores, né, de pensamento computacional, e eu tento replicar aqui para vocês dessa maneira. Então, não fiquem preocupados, não deu certo, puxa, não tem problema, porque são realmente alguns detalhes que a gente só vai conseguindo assimilar com a prática. Como a gente tem assim aquele tempo gigantesco que eu sei para fazer essa prática, né, diariamente, os colegas que não são, principalmente os colegas que têm até outras demandas, né, às vezes eu fico preocupado. Estou abrindo aqui um espacinho aqui agora para a gente dar um pouquinho de tempo, refrescar um pouco, né? Não fique, Cláudia, vai ficar tudo tranquilo, vai piorar, fica tranquilo que vai piorar. Brincadeira, Cláudia, brincadeira. Mas veja, gente, a gente tem assim muitos colegas que ficam, né? Nossa, como é que eu vou fazer isso? Quando que eu vou ter esse tempo? O meu dia, nossa, tem colegas, gente, que tem 3, 4 componentes curriculares diferentes. Não são 3, 4 escolas. São 3, 4 componentes curriculares diferentes. Então, essa pessoa está lidando com vários tipos de conhecimento ao mesmo tempo, vários tipos de plataforma ao mesmo tempo, vários tipos de ferramentas digitais ao mesmo tempo. Então, a gente sabe que muitas vezes, quando você está começando a prática com um conteúdo, com um novo conhecimento, você está lá na frente pensando no outro componente curricular que você tem que praticar. Então, a gente entende isso. Eu falo isso sempre nas minhas reuniões. É muito importante que você procure praticar, sim, mas dentro das suas possibilidades. Não entendeu? Volta, veja a gravação, vá até onde você conseguir, que esse é o maior lucro. Vocês viram quantas chavezinhas, quantos botõezinhos a gente tem que apertar. Então, tudo isso são pequenos detalhes que a gente precisa repetir com regularidade para poder ficar bem tranquilo. Agora, não deu tempo, vai até onde você conseguiu. A Fred me ensinou a fazer um repositório, né? Então, Fred mostrou aqui como eu posso montar um repositório no GitHub. Pô, beleza, bacana. É isso que você vai ensinar as suas crianças a fazer. Agora eu aprendi também a como fazer um GitHub Pages, né, para eu poder abrir a minha página do GitHub Pages, fica muito mais prático. Bacana, é isso que você vai ensinar para as suas crianças. E pode ter certeza, pessoal, como eu tenho assim muitas surpresas quando eu estou com as minhas crianças. Eja, como eu gosto de dizer, Eja já não é mais criança, é criança que já pensa em fazer criança, ou até já fez. Então, mas de qualquer forma, eles me surpreendem bastante positivamente, né, às vezes, quando eu encontro alunos e alunas que já conhecem muito de Scratch, de P5JS, já viram GitHub, utilizam o VS Code todos os dias. A gente se espanta muito, e são esses que a gente pode também utilizar como apoio. Eu chamo de aluno monitor.
Tá? O aluno monitor é aquele que a gente identifica logo no momento que você abre um novo conteúdo na tua aula. Então, quando você abre, por exemplo, hoje eu vou falar sobre GitHub, eu vou falar sobre introdução do arquivo CSS no GitHub. E aí ele já vem com a solução. Professor, o senhor vai aqui, aqui. Esse cara é o teu segundo na aula. É ele que vai te ajudar com os outros colegas que não entendem, não conhecem. Você começa a montar a tua metodologia ativa de aprendizagem por pares, né? E vai desenvolvendo seu conhecimento, e você junto, né, vai aprendendo com ele também. Tá? Só algumas dicas que a gente dá para você ficar bem tranquilo, bem tranquila, de que a coisa vai caminhar. Veja só o que o Elano acabou de colocar aqui. São Elano, não é nem o Elano, é o São Elano, gente. Olha isso aqui. Física, matemática, pensamento computacional e robótica. São 4 grupos do WhatsApp, 4 embaixadoras. Seu apoio está sendo super importante. Obrigado, professor, querido. Fique com Deus. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Como dizia minha avó antigamente, entre mortos e feridos vão se salvar todos. Não é fácil, Elano. É a nova estética, né? Como a gente está falando muito em estética, pessoal, é a nova estética da educação, né? A nova estética, a nova estrutura. O que está sendo muito chocante para nós é que até onde a gente vinha, a estética era uma. De repente, mudou tudo. Então, por isso que está sendo esse choque muito grande, está sendo essa coisa assim, muito acachapante, para dizer o mínimo. Então, o que é agora? Qual é a ação que deve ser realizada agora? É dosar, assim, a gente equilibrar todas essas ações, de forma que o tempo caiba para que o Elano, a Josiane, o João, o Miguel e a Cláudia possam ter tempo para entender isso que está acontecendo aqui nessa reunião. Então, está precisando do quê? De um equilíbrio, né? E como a educação ela é plena, ela é encharcada, ela é tomada totalmente de, principalmente, bom senso, de se pensar na coletividade, a gente sabe que isso deve estar sendo pensado por todos, até não só pelas coordenações, é claro, mas por todas as pessoas que participam da educação, né, do Paraná. A gente tem que torcer para que isso seja, para que esse equilíbrio seja buscado agora nesse momento, né? Porque é isso que está faltando para a gente agora, né? Vamos em frente, pessoal. Então, vejam que aqui a gente tem o seletor, que é o body, a gente tem as propriedades, que são as cores do plano de fundo e das letras, né? Então, isso é o arquivo CSS. Lembra, palavrinha-chave, CSS é igual a estética. É aquilo que vai ser o visual da página, tá? Aí você tem sempre 2 pontos no início, né? Os valores, que são o número das cores. Vocês vão ver que aqui do ladinho vai ter um quadradinho com a cor branca, aqui vai ter um quadradinho com a cor preta, e esses 2 quadradinhos eles vão abrir a ferramenta de matiz de cores. Vocês vão ver isso depois. A gente pode abrir os matizes de cores para você colocar na sua cor. Você pode fazer um degradê, né? Tem vários nomes de cores diferentes, tá? Então, você tem ali as chaves, beleza? Deixa eu passar aqui. Tá. E você tem, no final, o ponto e vírgula. O ponto e vírgula não pode ser esquecido, gente. É o final da sentença, faz parte da sintaxe da escrita. Então, você não pode esquecer o ponto e vírgula de jeito nenhum. Olha só, como é que eu vou fazer, então, o Style CSS? Como é que eu faço? Eu vou lá no repositório, eu abro, né, ele no VS Code, eu boto dev lá na minha barra de pesquisa, em vez de ser .com, eu boto .dev, vou para o VS Code que está indexado no GitHub, e aí eu vou incluir um novo arquivo na minha programação. Entendeu? Deixa eu pegar um arquivo aqui que eu não incluí ainda a programação,
que o de vocês eu já incluí. Então, deixa eu deixar ele aberto, vou colocar ele aberto aqui. Vou abrir um outro, aqui em outro separador. Só um pouquinho. Deixa eu fechar umas abas aqui, senão fica muita aba aberta aqui, eu acabo me atrapalhando. Pessoal, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Esse é o Code Space, tá? Então, beleza. Deixa eu ir lá no meu GitHub. Vou abrir um outro aqui, que eu não tenha feito ainda essa mudança, né? E vou lá no VS Code. Lembra sempre, o endereço na aba, eu vou botar só o modelo, só o exemplo do endereço de como está aqui na aba. Ele está assim, ó. Vejam aí no chat da nossa reunião, eu estou colocando o exemplo de como o endereço está lá em cima da aba, ó. Assim, ó. Ele está assim, github.com. Não entre nesse endereço que eu coloquei aí agora, por favor. É só para vocês verem como ele está. github.com. O que você vai fazer? Você vai tirar esse com, esse C-O-M, e vai botar dev. Assim, ó. Deixa eu botar aí para vocês. Só um pouquinho. Deixa eu fazer aqui a alteração. Vou copiar. Colocar aí no chat para vocês, ó. Vocês vão botar assim, lá na barra de endereço. Ponto .dev. Quando você coloca ponto .dev, é só você dar um enter. Dá um enter. Assim. Aí ele diz que está abrindo o VS Code para você. Vai aparecer o símbolo do VS Code fantasminha, né? Pronto. Está aparecendo, o projeto está carregado. Tá? Isso é de uma outra turma, né? Que eu ainda vou fazer a reunião deles. Mas o nome do projeto está aqui. Os arquivos próprios do projeto estão aqui, né? O index, que é a programação dele, a license, que é o MIT, e o README, que é aquele que faz impulsionar todo o projeto, né? Um arquivo que pode entrar durante o projeto, que é importante. Então, a gente vai no index. Eu vou lá no index, ó. Vejo que abriu aí a programação, então, desse GitHub, tá? Desse projeto, desse repositório, né? Então, deixa eu só pegar aqui uma coisinha que está faltando nessa turma, que eu ainda não coloquei, que já tem na turma de vocês. Deixa eu só pegar aqui só um minutinho. Que é o vídeo, sabe? Deixa eu pegar aqui da turma de vocês, que aí eu coloco aqui para fazer já a alteração para eles e para fazer a colocação também das divisórias, né, de tudo isso que é necessário para que o projeto vá ficando cada vez mais completo, né? Só um pouquinho. Vou fazer aqui de MP. Beleza. Deixa eu só fazer. E sempre que for fazer uma alteração, lembra que você tem que fazer o commit, né? Que é aqui no cantinho, você vai lá, ó, colocação da URL do vídeo. Vídeo 1, né? Pronto. Aperta o commit. Beleza, maravilha, joia. Tá aí, já está pronto com o nosso vídeo, né? Então, aqui, pessoal, o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer aquilo que o nosso roteiro falou, né? A gente vai criar um arquivo CSS. Como é que eu faço? Eu venho aqui, ó. Viram que eu estava aqui no commit? Ó, eu estava aqui no commit. Mas eu quero voltar lá na coleção de arquivos do meu projeto. É aqui nessas duas folhinhas. Eu aperto aqui, ó. Pronto. Já voltei para os meus arquivos. É bem aqui nesse cantinho, tá? Aí eu estou lá com o index, com o license, com o readme, mas eu quero colocar um CSS. Como é que eu faço? Eu venho aqui nessa folhinha de mais,
que não aparece aqui não aparece no nosso Meet, né, quando a gente está fazendo a apresentação, mas ela está aqui bem do ladinho do nome do nosso repositório. É uma folhinha com um sinalzinho de mais em cima. Você aperta ali porque você está querendo colocar um arquivo. Aperta nessa folhinha. Aliás, o sinal de mais está embaixo, né? É a folhinha, mas o sinal de mais. Aperta aqui, ó. Vai aparecer uma linha, né? Vai aparecer uma linhazinha ali embaixo, onde você vai escrever, então, ó, também não aparece no Meet, né? Toda vez que você troca de página, ela só, mas ali nessa linha, você vai escrever style.css. Vou botar aqui, ó, em minúsculo. Você vai escrever assim, ó, style.css. Do jeito que eu coloquei aí no chat agora, eu vou escrever lá, ó. Aperto lá para escrever mais, vou botar style.css. E dá um Enter. Vejam, gente, que quando eu escrevo style.css, já aparece do lado uma hashtag. Do lado do style.css aparece uma hashtag. Quer dizer que é o aplicativo, é o novo arquivo que eu estou fazendo. Ó. Dei lá o Enter. Olha como é que ele apareceu agora. Ele aparece aqui embaixo, é o quarto arquivo, né, pertencente ao meu projeto, aparece aqui embaixo, e aqui aparece a primeira linha para eu escrever o meu style CSS. Certo? Então, aqui... e antes da gente continuar, o que eu tenho que fazer, professor João Paulo? Antes de continuar. O que eu tenho que fazer ali agora? O que tem aquele pontinho azul ali do lado? O que eu tenho que fazer ali? Tá vendo um pontinho azul ali? No 1 lá, Isso. commit. O commit, professor João Paulo, boa! Eu tenho que fazer o commit. Gente, posso falar uma verdade para vocês? Isso é a coisa mais chata. É muito chato. A gente está programando e toda hora commit. Toda hora commit. Porque, olha, por que ele faz isso? Porque na hora que você for abrir, está tudo salvo. Então é importante, o GitHub, o VS Code, perdão, ele só funciona assim. A cada alteração que você fizer, você precisa salvar. Então vamos salvar? Vamos salvar lá. Ó. A gente aperta aqui, ó, criação do arquivo style.css. Tá? Clica fora e dá um commit and push. Ele carregou, pronto, está salvo. Agora, nessa primeira linha aqui, o que eu vou colocar nessa primeira linha? Nessa primeira linha, você vai escrever body, B-O-D-Y, tá? Body. Então, vamos escrever aqui, ó, body, B-O-D-Y. Body quer dizer corpo. Agora, veja que quando eu escrevi o body, né, já apareceu ali embaixo, quer dizer, para vocês não vai aparecer. Quando eu mudo assim, ele já some, sabe? Quando eu mudo para pro Meet, né, para ver vocês, ele já some aqui, a palavrinha já some. Então, tem que botar o body. Aí, tá vendo que apareceu azulzinho aqui embaixo? Estão conseguindo enxergar? Você clica nesse azulzinho e aí já fica, né, o body como aplicativo. Então, ali você vai escrever, vai botar uma chave aqui. Pode botar uma chave aqui do ladinho, assim. Ó. Peraí. Primeiro, você vai botar o Y, body, clicou, aí coloca a chave. Vejam lá, ó, tá vendo que a chave ela já entrou uma para abrir, eu cliquei na chave para abrir, e ele já colocou para mim a chave para fechar. Isso é para facilitar a digitação, tá? É só para facilitar a digitação. Dá um Enter, e aí você vai escrever a partir da linha 2. O que você vai escrever na linha 2? Você vai escrever exatamente isso que está aqui no nosso roteiro. Né? Está aqui no... Opa, só um pouquinho.
que está bem aqui no nosso roteiro. Ó. Deixa eu mudar para cá. Background color black, do jeito que está aqui. E color white, tá? Escrevam, façam isso agora lá no projetinho, lá, que vocês façam isso agora. Vejam que quando vocês começarem a escrever background, já vai aparecer o aplicativo, né? O aplicativo do VS Code, né? O código do VS Code que tem a ver com cor de fundo. É o primeiro que aparece, background color. Aí você clica nele, ó, tá vendo aqui, ó, background color, que eu só escrevi back, ele já coloca para mim o resto, background color, eu clico, pronto. Aí olha só o que apareceu, apareceu o seletor de cores, gente, olha que bacana. Aparece o seletor de cores que você vai utilizar, qual é a cor que você quer utilizar para a cor de fundo da sua página. Então, lá no nosso roteiro, tá para a gente utilizar o preto, a cor preta. Vamos utilizar o preto. Está aqui, ó, black. Tá? Olha que apareceu até o quadradinho do black. E já viu o que apareceu quando eu passei com o... Olha aqui, ó, com o cursor do mouse, ó. Essa ferramenta é o seletor de matizes, gente, seletor de cores. Você pode selecionar outra cor por aqui também, tá? Mas como aqui a gente quer utilizar o black, nós vamos pelo que está escrito no manual, né? Color, background color, então vai ser black, preto. Daí a gente passa aqui, dá um enter, e agora a gente vai falar sobre qual cor das letras, das palavras que a gente quer. Porque como o plano de fundo vai ser preto, a letra tem que ser branca, senão ninguém enxerga nada, né? Então a gente vai botar color. Olha lá, ó, já apareceu aqui, ó, tá vendo? Color. E aí já aparece também a seleção de cores. Ali em cima tem o Alice Blue, que para mim é branco isso aí, né? O VS Code está botando Alice Blue. A gente quer o white, pô, white é W, lá embaixo, tá vendo que está por ordem alfabética? A gente vai lá no white, aí clica, ó, white. Pronto, apareceu ali o white, e também, se você passar com o cursor aqui em cima, vai aparecer o seletor de matizes ali, o seletor de cores, tá? A ferramenta de cores também do VS Code. Sabe onde é que tem um igualzinho a esse? Lá no Scratch, gente. Tem um bem igual a esse aí, que a gente pode mudar de cor as coisas. Lá no Scratch tem uma ferramenta bem parecida com essa, né? Então tá aí, ó. Nós fizemos aquilo que estava no nosso roteiro, né? Acabamos de escrever a sintaxe básica do nosso arquivo CSS. Voltando lá para o nosso aqui no nosso roteiro, né? Então passamos já por todas essas extensões, fizemos aqui do jeito que está aparecendo aí no GIF o nosso arquivo style CSS, escrevemos lá, né? Fizemos lá a introdução do style CSS, fizemos a cor, né? E aí, gente, agora, como é que a gente salva isso? Acesse a aba de controle de código fonte. Dê um nome para o commit, tá? Porque agora a gente tem que dar um nome para o commit. Clique em Commit in Push para enviar as alterações para o repositório. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que salvar, porque senão essas cores elas não vão aparecer. Vamos lá. Então, a gente tem que vir aqui, né? Ó, Commit and Push. Vamos botar aqui. Style.css.cor plano de fundo e letras. Beleza? Commit and Push. Salvo. Tá tudo salvo, tá? Voltando lá no roteiro.
Vivência. Meu CSS está completo. Agora está completo, gente. De CSS, para começar, é esse, né? Mas os arquivos index HTML style CSS precisam se comunicar. Adicionaremos uma referência ao CSS no nosso HTML, tá? Então, como é que é isso, pessoal? Vocês vão colocar uma referência no HTML. Deixa eu só ver qual que eu estou mexendo aqui. Tá. Style CSS. Deixa eu ver HTML. Só um pouquinho, pessoal. Eu vou continuar falando com vocês aí. Espera aí. Ah, tá. Então, vejam, pessoal, vou mostrar aí nesse que eu mandei para vocês, né, nesse link que eu mandei para vocês replicarem aí nos projetos de vocês, onde que está essa alteração que vocês vão fazer. Ó. Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais a imagem. Está na linha 8, aqui, ó. É isso aqui que vocês vão ter que colocar. Depois do título, depois de title, tá vendo? Aluraflix, esse é o título da página, né? Embaixo dele você vai colocar essa sentença aqui, que é a comunicação, que faz ter a comunicação do HTML com o CSS. Vou copiar essa sentença, dar um Ctrl+C, vou colocar aí no chat agora para vocês. Colocando no chat, Ctrl+V. Vocês já têm essa sentença aí, nesse que eu mandei para vocês. Lá no início da reunião, eu mandei um projeto para vocês que é da nossa turma. Essa sentença já está lá. O que ela faz? Ela faz a ligação do HTML com o CSS. Sem isso, essas alterações que nós fizemos no CSS, cor do plano de fundo e cor das letras, não vão aparecer. Vai ser como se a gente não tivesse feito, porque o HTML não está se comunicando com o CSS. Mas o que você tem que fazer? Pegar essa sentença que eu coloquei aí no chat agora para você, colocar lá na linha 8 da programação de vocês. Façam isso agora. No HTML, tá? No index, perdão. No index. Na linha 8 do index. Embaixo do title. Beleza? Joia, pessoal? Conseguiram? Ó, ficou assim, ó. Embaixo do título da página, escreva o link, style sheet. Beleza, pessoal? Não se esqueçam de colocar um título, né? Porque pode estar, o que o VS Code, ele não deixa o repositório sem título. Ele coloca lá, aqui, tá vendo? Bem aqui, ó. Perdão. Peraí. Bem aqui, onde está a Luraflix e tal. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Tinta temporária. Aqui, ó. Bem onde está aqui, ó, Style Sheet, né? Perdão, Aluraflix é o título, tá vendo? O title. Coloque um title ali. Se tiver document no seu, coloca lá Aluraflix Miguel, Aluraflix Josiane, tudo junto, ou separado, não vai alterar em nada, tá? Aluraflix Elano, né?
não deixe sem título, tá? Normalmente, provavelmente vai estar na linha 6, tá? E o link rel, style sheet, href, style css, vai estar entre a linha 7 e a 8, normalmente. E, professor, o meu está na linha 30. Eu falo, meu Deus. Ou então alguém diz assim, que linha, professor? É aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada linha, as linhas de programação, elas são numeradas, tá? Para a gente não se perder. Justamente para isso. Beleza, pessoal? E o resultado, vocês vão ver acessando ali a página, né? Que a gente faz, a gente volta ali para o nosso inicial, né? Que é esse aqui, que é esse é o da nossa turma, tá? E aí a gente pode voltar lá no GitHub, né? A gente tem peraí, deixa eu voltar aqui. Acessar o repositório. Aí você tem aqui o link, né? Você tem aqui o link. Opa. Aí você só clica no link, a gente aprendeu a fazer isso no início da nossa reunião. Clicou no link e está aí a página do jeito que ela está agora, nesse momento, tá? Como eu disse no início da reunião, voltando lá para o Meet com vocês agora, queridos, como eu disse no início da reunião, professor de Deus, não está assim o meu, meu Deus, e agora o que eu faço? Com calma, abra a nossa gravação, abra o roteiro, tá? O roteiro está lá no convite da nossa reunião. Faça com calma, procure fazer com calma, repita quantas vezes for necessário. Se o repositório não ficou bom, pode jogar fora, fazer tudo de novo, né? Você sabe como é que joga fora um repositório que não deu certo, né? Você vem aqui no GitHub, tá? Você vem aqui no GitHub e você vem aqui embaixo no Settings, né? Você vem no Settings, você desce até o final da página e você entra aqui na Danger Zone, tá? Danger Zone. Aí você clica em Delete this repository. Aí é só fazer eu não vou fazer isso agora porque pode deletar. Então você pode apagar o seu repositório se você quiser. Você vai em Settings, tá? Então aí você joga fora o repositório. Refaça, com calma, vá colocando ali os arquivos. Veja que aquele já salvou, tá vendo? Já colocou o style CSS aqui para mim, tá? Então, é assim que a gente vai fazendo, com tranquilidade, sem se apavorar. Não fiquem preocupados, porque a gente vai fazendo com muita tranquilidade, gente. Bem devagar, que é para todo mundo acompanhar, tá? Não esqueçam de colocar o link do repositório que vocês montaram aqui, ó. Perdão. Na reunião 4, na página 10 do portfólio de vocês, tá? Professor, Então, o meu que não abriu, eu coloquei o print da tela aí, só que a gente estava mexendo, né? ótimo, Miguel, tá ótimo, tá valendo, cara, tá valendo. E aí na página 10 e na página 11 o print, né? Na página 10, aquilo que a gente viu que foi interessante para você nessa reunião do dia 10 de junho de 2025. Aqui em cima você coloca a data, não esqueça. Beleza? Gente, agora só falta colocar para vocês aí o nosso formulário. Deixa eu copiar o endereço do link. Vou colocar aí no chat para vocês agora. E é como eu já falei desde o início da reunião, pessoal. Poxa, Fred, não consegui fazer, não cheguei no final. Você vê, Miguel já tem uma vivência boa aí, deu um piripaque lá no endereço dele, mas ele tentou fazer da melhor maneira possível, e é isso, Josiane, Cláudia, Lano, João, Miguel, que me importam, que vocês realmente foram até onde vocês conseguiram, tá? Não se preocupem.
O importante é realmente correr atrás, ver se consegue, se vai, pede informação, manda mensagem, a gente está sempre, para mim não tem problema final de semana, estou sempre atento a vocês, se precisar de qualquer coisa, qualquer orientação, assim que terminarem de preencher o formulário, por favor, levanta, dá uma reaçãozinha aí para mim no Meet, né, para eu saber que vocês preencheram, e, gente, estamos à disposição sempre que precisarem, e para mim também é bastante difícil quando tem muitos detalhes, muitas coisinhas para guardar. Como eu mostrei para vocês, eu utilizo o tempo todo o meu caderninho aqui com as minhas anotações, porque realmente eu não consigo assim assimilar todos os detalhes e botõezinhos por onde nós passamos na reunião de hoje. Obrigado, professor Miguel. E realmente eu preciso desse apoio e preciso muito da prática mesmo para poder estar aqui conversando com vocês. Mas espero que tenha sido bacana, espero que eu tenha conseguido, aí na melhor maneira possível, transmitir para vocês aí os detalhes mais importantes. Obrigado, professor João Paulo, para que vocês possam ir em frente também, gente, tá? A nossa turma, querida, é a T de Tatu A. TA. T de Tatu A, tá? TA. Beleza? Pessoal, quero agradecer muito, faltando um minutinho, obrigado, professora Josiane. Quero agradecer muito a participação de todos, desejar aí uma boa continuidade da semana, que Deus abençoe. Ter uma notícia maravilhosa para vocês, semana que vem tem feriado, e está chegando cada vez mais perto das férias, que maravilha, né? Vamos ter um momento bom aí de qualidade, vamos começando a ensaiar aí no final de semana, né? Aí um descanso, uma alegria, coisa boa, né? Então, vão com Deus, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Josi. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Elano, João, Miguel. Tudo de bom para vocês e boa semana aí. Até semana que vem, pessoal. Obrigado. Valeu, tchau, tchau, professor. Tchau, queridos. Tchau, obrigado. Até mais. Tchau, tchau, gente. Valeu. Parar a gravação, né?